Vamos lá, pessoal, tudo bem? Estamos trabalhando o Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? O Código de Trânsito Brasileiro, as principais resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. E quando a gente fala Código de Trânsito Brasileiro, a gente está falando da Lei 9.503 de 97 e suas alterações. Você sabe que o legislador hoje no trânsito, ele tem inovado bastante, porque as tecnologias, os telefones celulares hoje, eles têm várias tecnologias, estão sendo muito utilizados aí. Você tem redes sociais, você tem muita coisa e você tem um fato interessante: aplicativos. E aí eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. É importante para fins de prova também, tá? As pessoas têm que baixar hoje em dia um aplicativo para ele ter alguns benefícios. Por exemplo, as pessoas esquecem documentos de porte obrigatório, como a Carteira Nacional de Habilitação, a permissão para dirigir, ou CRLV, ou CLA, que é o documento do veículo, o documento verde, esquece em casa. Mas ninguém esquece o aparelho de telefone celular. E hoje em dia o governo federal lançou um aplicativo previsto em lei, inclusive, que é o CDT. É a Carteira Digital de Trânsito, CDT, Carteira Digital de Trânsito, que está aí no iOS, está aí no Android, tudo disponível ali. Você pode ir lá no Play Store, você pode ir lá baixar, tá certo, esse aplicativo, e aí você vai cadastrar os seus dados da Carteira Nacional de Habilitação. E aí é importante, só vale para aquelas carteiras nacionais de habilitação que foram expedidas já com o chamado QR Code. Você consegue baixar a Carteira Digital de Trânsito e aí não vai mais ser obrigado a aportar a carteira física, só vai ter que estar com ela no celular, no aplicativo, e esse celular tem que ter a bateria, tem que estar carregado. Se tivesse descarregado, a gente chama de azar militar, tá certo? Outra coisa, além da Carteira Nacional de Habilitação, que você pode colocar a carteira digital, a CNH eletrônica, tem também o CRLV eletrônico, que é o documento do veículo. Você quitou todos os débitos, aí você pode baixar, tá certo? No mesmo aplicativo CDT, você pode baixar o CRLV eletrônico e vai poder andar somente com o celular. Quando o agente de trânsito, o policial, te abordar, você vai apresentar para ele essa parte voltada aí para a carteira digital. Ah, professor, como é que eu apresento para ele? Claro, só você tem acesso à carteira de habilitação através da senha, né, através da sua digital. Você mostra para ele, ele vai ter um aplicativo lá chamado Viu. Esse aplicativo ele vai aproximar do seu telefone celular e vai obter as informações da sua carteira de habilitação, passam para o celular do agente de trânsito. Mesma coisa acontece quando ele aproxima do seu celular no QR Code e pega as informações do seu veículo no CRLV. E aí você vai estar portando os documentos obrigatórios. Não está com ele físico, mas está com ele eletrônico no celular. Professor, isso pode ser cobrado na prova? Pode, pessoal. Nós temos aí os artigos 133, os artigos 159, os artigos 282 ao 284 também, que eu vou falar agora, que falam sobre esses aplicativos, falam sobre essa CNH eletrônica, o CRLV eletrônico e também um outro aplicativo, além do Carteira Digital de Trânsito, o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Esse também está previsto lá no artigo 284 do CTB, e o Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, é também um aplicativo disponível gratuitamente, e ele faz com que você cadastre o seu veículo, os veículos que estão no seu CPF, no seu nome, e a partir desse momento você recebe todas as notificações, informações de infrações pelo aplicativo. O órgão de trânsito não é mais obrigado a mandar o documento, a notificação física para sua casa. Professor, qual a vantagem? A vantagem é que, se você recebe uma multa, por exemplo, uma notificação por excesso de velocidade, você fala, olha, realmente eu excedi a velocidade, eu não vou recorrer. Você ia pagar uma infração média aí, por exemplo, de excesso de velocidade em até 20%, o valor seria R$ 130,16. Se você aceitar o aplicativo e não quiser recorrer, você tem um desconto de 40%. Esse valor de 130 cai para R$ 78,00, ou seja, um desconto bem grande aí. Imagine esse desconto numa infração de embriaguez ao volante que custa R$ 2.934,70, você pode ter 40% de desconto. Mas quando você aceita os 40% de desconto no SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônico, você está abdicando dos recursos, você não pode mais recorrer. Professor, mas eu quero recorrer. Então o seu desconto sai de 40% e cai para 20%. Aí você pode fazer defesa prévia, recurso à JARE, recurso em última instância, que pode ser ao CETRAN, ao CONTRANTIF,
ou ao CONTRAN, dependendo da situação. Beleza? Então, 2 aplicativos importantes para você baixar e estar estudando a legislação, que é o CDT, Carteira Digital de Trânsito, e o SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Beleza? Vamos continuar com conceitos e definições. O que são vias terrestres? Vamos para o texto? Olha só. Vias terrestres urbanas e rurais. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Vou dar uma paradinha aqui para a gente entender uma situação, pessoal, trazendo para cá, olha só. Muita gente, isso eu falo porque a gente nessas palestras, nas salas de aula, conversando com os alunos, a gente observa o seguinte, muita gente quando vai tirar a carteira nacional de habilitação, quando vai ali buscar ali para a escola, o centro de formação de condutor, tá? Ele vai, faz a parte teórica, recebe a licença de aprendizagem, ou antes disso, antes de ir para a autoescola, tá ali com 17, nem completou 18 anos ainda, pede para o pai, para a mãe, para a irmã, para o namorado, para o esposo, para a esposa, pede para ensiná-lo a dirigir. Isso tá certo? Tá errado, pessoal. E muita gente aí do outro lado vai lembrar que você já aprendeu a dirigir num campo de futebol, naquela ruazinha tranquila lá da frente da sua casa. Olha só o problema. Você estava dirigindo sem habilitação, tá certo? E do lado tinha o proprietário do veículo, que era a mãe, o pai, o namorado, o irmão, o esposo, a esposa, do lado, proprietário do veículo, que entregou a direção para uma pessoa inabilitada. O código diz o seguinte, pessoal, no artigo 162, no inciso 1, dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação é infração gravíssima com fator 3 de multiplicação. Isso quer dizer que ela vai custar aí R$880 aí, tá joia? Além disso, o processo dele pode ser suspenso por até 6 meses, o processo de habilitação dele ali. E se ele praticar um crime, gerar perigo de dano, aí tem um crime do artigo 309, que é dirigir inabilitado, gerando perigo de dano. Pode pegar uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou uma multa imposta pelo juiz. Isso para o condutor. E o proprietário que entregou a direção? Entregar a direção é uma infração gravíssima no artigo 63, também multiplicada por 3, 880, aplicada ao proprietário que entregou a direção, e esse proprietário, independente do inabilitado geral, não perigo de dano, ele já cometeu o crime do artigo 310, que é entregar na direção uma pessoa inabilitada. Não precisa nem estar gerando perigo de dano, só o fato de entregar, permitir ou confiar que uma pessoa inabilitada dirige o seu veículo, isso já caracteriza infração de trânsito e crime. Ele pode pegar de 6 meses a 1 ano de detenção. Então o trânsito, pessoal, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, tudo isso aberto à circulação é via terrestre, vale o Código de Trânsito Brasileiro. Que se fazia isso, não faça mais, beleza? E lembre-se desses artigos na hora da prova lá. Vamos voltar para o texto. Ainda são vias terrestres, para efeito deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Quando a gente fala em condomínio, você tem que estar atento também ao artigo 51, que vai falar que a sinalização no condomínio é às custas do condomínio lá e aprovado o projeto pelo órgão de trânsito. Ele não pode colocar qualquer sinalização, tem que ser aprovada pelo DETRAN lá no caso, tá? O órgão de trânsito da localidade. E quando ele fala que em vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados, tem também o artigo 80, que vai falar que a sinalização é responsabilidade do proprietário, mas tem que aprovar o projeto no órgão de trânsito. Olha só importante isso aqui, pessoal. Vias terrestres, praias abertas à circulação pública, vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Trazendo para cá, esse é um tema que sofreu diversas alterações, isso é importantíssimo, é muito cobrado em prova. Hoje em dia, tá certo? Vamos imaginar um posto de combustível. No posto de combustível, a área do posto de combustível é um estabelecimento privado. E a gente tinha dificuldade em aplicar autos de infração, por exemplo, das pessoas que estacionavam de forma irregular ou que usavam ali o som alto à noite, perturbando ali os outros moradores. Por quê? Porque era um estabelecimento privado e às vezes
aí não tinha como autuar. Mas agora não, o legislador desde 2016 mudou a legislação para dizer o seguinte, desde 2015, né, para 2016 ele mudou isso, para dizer o seguinte, que esses estabelecimentos privados, aí vamos dar um exemplo de posto de combustível, shoppings, tá certo? Hipermercados como Extra, Carrefour, Walmart, eles são estabelecimentos privados de uso coletivo. E aí a legislação de trânsito vale lá dentro, principalmente para coibir o quê? O estacionamento de pessoas nas vagas das pessoas com deficiência ou idosos, tá certo? O município só vai poder aplicar, os órgãos municipais, nessa área privada aí, só relativo a estacionamento na vaga de idosos, deficientes, pessoas que têm necessidades ali, tá certo? Pessoas já especificadas na sinalização, mas a sinalização tem que estar correta. O que eu quero que você entenda nisso? Que na hora da prova você tem que saber que nas vias e áreas de estacionamento e estabelecimentos privados de uso coletivo, como shoppings, hipermercados, vale o Código de Trânsito brasileiro. Então não vai estacionando aí, chegou lá, vou usar a vaga do idoso, chegou lá, vou usar a vaga do deficiente. Se ela estiver devidamente sinalizada pelo órgão de trânsito, tanto vertical quanto horizontal, está dentro da lei se você estacionar em infração de natureza gravíssima da remoção do veículo ao depósito. Lembre-se disso na prova, cuidado, porque na prova ele pode colocar estabelecimentos privados de uso individual. Não é individual, é de uso coletivo, beleza? Se você tiver uma fazenda, na sua fazenda não vale o Código de Trânsito brasileiro, tá? Mas se você tem um estabelecimento privado que é de uso coletivo, aí vale o Código de Trânsito brasileiro. Fica atento a isso, vamos continuar. Olha só. Aí a gente tem, as disposições deste código do CTB são aplicadas a qualquer veículo, e aí não só veículos automotores, mas também veículos elétricos, propulsão humana, tração animal, beleza? Bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Quando fala de estrangeiros, lá no artigo 118 e 119 do CTB, ele vai dizer que os veículos estrangeiros transitando aqui no Brasil, os condutores que cometerem infrações de trânsito, só poderão sair do país depois de pagar as multas, independente se vai entrar com recurso ou não, beleza? Aí eu fiz um comentário aqui para reforçar a importância desses artigos aqui, Com alteração no artigo 2º, incluído pela Lei 13.145 de 2015, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo também são consideradas vias terrestres. Aí, olha só, isso quer dizer que nos estacionamentos de hipermercados, shoppings, postos de combustíveis, condomínios e praias abertas à circulação, as normas do CTB também devem ser cumpridas e sua inobservância constitui infração de trânsito. Fique atento a isso. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Trânsito, também um tópico muito cobrado aí do artigo 5º até o artigo 10 aí, principalmente o artigo 7º é muito exigido aí nas provas. Olha só, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade, olha só a finalidade dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Depois nós vamos ver os objetivos, aqui é a finalidade. O exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Professor, o que é isso? Olha só, pessoal, trazendo para cá, só para você entender o seguinte. Aqui são vários órgãos, a gente vai ver também no artigo 7º qual é a composição do Sistema Nacional de Trânsito. Vou falar do CONTRAN, do CETRAN, do CONTRANDIF, do DENATRAN, do DETRAN, do DR, do DENIT, da JARE. Vamos falar de diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E aqui nós temos a finalidade, que é justamente o que esses órgãos vão fazer para poder fazer o trânsito fluir com segurança. E aí você tem planejamento, administração, habilitação, licenciamento de veículos, tudo isso incluído. Então aqui nós temos a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito. E agora eu vou mostrar para vocês o artigo 6º, que é muito cobrado na prova, porque ele fala os objetivos. E só são 3,
os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para lá? Olha só. Aqui nós temos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Você sabe que a prioridade do Código de Trânsito Brasileiro é a proteção à vida, tá? Nela incluída a preservação do meio ambiente e a questão da saúde, né? Vamos lá. Objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito. E fiscalizar seu cumprimento. Então, trazendo para cá, pessoal. Política Nacional de Trânsito é estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. É ele que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, tá? O Brasil vive, tá certo, desde 2011 até 2021, um período que a instituição, tá certo, o Sistema Nacional de Trânsito todo está trabalhando, o Brasil aceitou aí participar aí das organizações das Nações Unidas para redução de acidentes. Ele pretende reduzir em 50% o número de mortos até 2022 aí, dentro desse programa aí de redução de acidentes, tá? Esse programa está sendo as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN e o DENATRAN acompanhando toda a execução para que a gente possa conseguir isso. E você que vai ser aprovado, com certeza, vai poder contribuir nessa situação da Política Nacional de Trânsito. A Política Nacional de Trânsito é estabelecida para justamente garantir redução de mortes no trânsito e maior qualidade de vida aí. Beleza? Então, o primeiro objetivo, vamos para o segundo. Olha só, o que diz no texto da lei? Objetivo do Sistema Nacional de Trânsito: fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito, ou seja, padronizar em todo o país a forma de atuação dos órgãos. Isso é o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito. E mais, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então a gente vai ver aqui que essa sistemática de fluxos permanentes de informações, vocês já ouviram falar, pessoal, trazendo para cá? Nós vamos falar muito aí sobre o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação ou Condutores Habilitados, que é o RENAST. Vamos falar do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Vamos falar também do RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações. O RENAEST, que é o Registro Nacional de Dados Estatísticos. Toda essa sistemática de fluxos aí, esses RENAST, RENAVAN, RENAINF, RENAEST, são organizados e mantidos pelo DENATRAN, para dar informações gerais aí a todos, para que todos tenham ciência de como é que funciona aí, tá, o Sistema Nacional de Trânsito e como é que pode as informações chegarem a todos os órgãos aí do Sistema Nacional de Trânsito, beleza? Todos terem acesso às informações para garantir fluidez e segurança no trânsito. Beleza? Então os objetivos são esses três, nós já falamos da finalidade e dos objetivos. Vamos continuar aí para a gente falar mais sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para o texto. Olha só, composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito, aqui é importantíssimo, esse artigo 7º, tá? A situação vai até as competências do artigo 25, mas o artigo 7º é muito cobrado na prova, e ele diz assim, ó, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Olha só, quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito? O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. A gente vai ver as principais competências do CONTRAN no artigo 12. Então ele é órgão máximo normativo e consultivo. Não executa nada, só estabelece normas e recebe consultas, tá? Beleza? Vamos lá. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF, são órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós temos três órgãos normativos e consultivos: o CONTRAN, o CETRAN
e o CONTRANDIF. Eles emitem normas e recebem consultas. O CONTRAN em âmbito nacional, o CETRAN e o CONTRANDIF no âmbito estadual e distrital. E aí nós temos aqui do CETRAN e do CONTRANDIF, as principais competências as competências deles estão definidas no artigo 14. Compõe também o Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União. Aí você vai ver, no caso, o DENATRAN, dos estados e do Distrito Federal, o DETRAN, e os órgãos municipais executivos de trânsito. Então a gente vai falar sobre isso. Essas competências aqui, você tem a competência do DENATRAN, no artigo 19, você tem a competência do DETRAN, tá certo? No artigo 22, e dos municípios no artigo 24. São competências desses órgãos. Para você que está fazendo prova aí, tem que conhecer as competências do órgão que você vai fazer a prova. Compõe ainda o Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União. Aqui entra o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, dos estados e do Distrito Federal, normalmente ele é chamado de DR, Departamento de Estradas e Rodagens, e dos municípios, que não é tão comum você ver um órgão rodoviário no município, tá? Além disso, compõe o Sistema Nacional de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, que tem sua atuação nas rodovias e estradas federais, tá certo? Rodovias e estradas federais, lembrando a diferença de rodovia para estrada. Rodovia é pavimentada e estrada é não pavimentada. Então a área de atuação da Polícia Rodoviária Federal são as famosas BRs, BR 070, 060, BR 251, BR no Brasil inteiro, Rodovia Brasil, tá joia? Então faz parte do Sistema Nacional de Trânsito a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e ainda a JARES, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Professor, aonde eu estudo aí os órgãos rodoviários? Está lá no artigo 21. Onde eu estudo a PRF, as competências estão no artigo 20, vamos falar sobre elas. A Polícia Militar, as competências estão no artigo 23. E a JARE, as competências estão no artigo 17, tá joia? E aí eu coloquei um comentário aqui, ó, porque ele é um tema muito relevante, exigido nas provas aí, esse artigo 7º, tá? E aí vou citar para você de forma resumida como é que funciona aqui, trazendo para cá, para você entender. Olha só, pessoal, composição do SNT. Vamos pensar, você tem lá no âmbito da União, órgãos normativos, CONTRAN, no âmbito da União, nos estados, o CETRAN, e no Distrito Federal, o CONTRANDIF. Aí você tem os órgãos e entidades executivos e executivos rodoviários de trânsito. Aqui eu tenho o órgão máximo executivo de trânsito da União. É o DENATRAN, porque o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo. O DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN. Nas rodovias federais, eu tenho aí nas estradas federais, nós temos o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e temos a Polícia Rodoviária Federal. Nas vias urbanas, no âmbito dos estados e do DF, nós temos o Departamento de Trânsito. Nós temos as rodovias estaduais e distritais do Distrito Federal, aí nós temos o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, que alguns estados colocam nome diferente, como o estado de Goiás coloca AGTOP, tá joia? Nós temos ainda a Polícia Militar, que só executa a fiscalização de trânsito, apesar de fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito, ela só executa a fiscalização mediante convênio, seja com o DETRAN, seja com o DR, seja com os órgãos municipais, mas também está ali executando as questões de trânsito. E você tem ainda os órgãos municipais executivos e executivos rodoviários de trânsito. A São Paulo tem a Companhia de Engenharia de Tráfego, Belo Horizonte tem a BH Trans e vários municípios têm a Superintendência Municipal de Trânsito. As pessoas confundem muito achando que o CIRETRAN é um órgão municipal. O CIRETRAN é só uma filial do DETRAN do estado, tá certo? A prefeitura, o município é que cria o órgão municipal executivo de trânsito, beleza? Vários municípios já estão criando, porque estão vendo aí que para organizar o seu trânsito é importante que ele tenha aí um órgão para aplicar autos de infração e coordenar todo o trânsito no município. Então você tem aí DENATRAN, DENIT, PRF, DETRAN, PM, DR e órgãos municipais. Todos eles são órgãos executivos. E você tem ainda para recursos, você tem a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de
infrações, beleza? Vamos ver esse resumo, como é que ficou? Vamos para o texto. Olha só. Aí, aquilo que eu falei para vocês, órgãos normativos e consultivos, CONTRAN no âmbito da União, CETRAN nos estados e o CONTRANDIF no Distrito Federal. São órgãos normativos e consultivos. Se você observar, são todos os conselhos, né? Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito e Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Eles são normativos e consultivos. Não aplicam autos de infração, só emitem normas e recebem consultas. Aí você tem os órgãos e entidades executivas de trânsito, o DENATRAN no âmbito da União, o DETRAN no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e aqui eu coloquei uma sigla para ficar mais fácil, porque cada estado tem um nome diferente no município. Órgãos municipais executivos de trânsito, que pode ter o nome que o prefeito achar melhor lá. E você chamar de amarelinho e tal, né, em alguns locais, são eles aí. Aí você tem os órgãos e entidades executivos rodoviários de trânsito, que entra o DENIT, nas rodovias e estradas federais. Você tem o DR, que fica nos estados e no Distrito Federal, e você tem os órgãos municipais executivos rodoviários de trânsito, que fica no âmbito dos municípios. Tudo isso faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E você tem ainda a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados e do Distrito Federal. São as únicas instituições policiais a fazerem parte do Sistema Nacional de Trânsito. E aí você tem ainda a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tá certo? Então, todos esses é um órgão recursal. Trazendo para cá, pessoal, você tem que entender o seguinte, olha, importantíssimo. Vocês observaram que não aparece ali, na composição, só aparecem duas polícias, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados e do DF. A Polícia Civil, apesar de fazer perícia em local de acidente, não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. A Polícia Federal não faz parte. O Corpo de Bombeiros que presta socorro não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E nem as guardas municipais. As guardas municipais aplicam autos de infração porque elas são vinculadas ao órgão municipal, que tem ali as suas competências, beleza? Então, eu estou batendo muito nessa tecla porque o artigo 7º é muito cobrado em prova aí. Você tem que entender e compreender quais órgãos compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos continuar falando disso, vamos para o texto. Olha só. Aí você tem atuação em área portuária. Essa situação é inovação no código, é importante porque nos portos aí você tem muitas situações de que as pessoas cometem infração de trânsito, de estacionamento irregular e outras situações. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, todos aqueles que nós falamos agora, ou seja, os órgãos executivos de trânsito, executivos rodoviários, polícias, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. Ou seja, na área portuária também vale o Código de Trânsito Brasileiro, desde que sejam celebrados convênios com os órgãos de trânsito. Beleza? Vamos lá. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas estações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Então ele está preocupado aí em aplicar autos de infração se as pessoas descumprirem o código lá, mas tem que haver convênio, tá joia? Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Trazendo para cá, para a gente poder entender e encerrar esse bloco, nós falamos aí da composição, da finalidade do Sistema Nacional de Trânsito, nós falamos também dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, falamos da composição do Sistema Nacional de Trânsito, que eu falei que é importantíssimo, e a aplicação, onde vale o Código de Trânsito Brasileiro nas vias terrestres abertas à circulação. Então você mora no condomínio, vale o Código de Trânsito Brasileiro, mas a sinalização lá tem que ser autorizada pelo órgão de trânsito e colocada às custas do condomínio, assim como os estacionamentos e estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, pessoal, fique atento a esses detalhes. Na prova isso é muito exigido e são questões fáceis. Você não pode errar isso aí não, beleza? Vamos parar por aqui e a gente continua no próximo bloco aí.